Manual 2 pontos, insaciável barra mórbida. Componentes: cinzas, gravata, homem, mulher, peixe. Instruções: 1. O último princípio. A clavícula sob a pele, quase solta, quase assim, escancarada. Os dedos que percorrem, quase assim, é aflitivo. Dedos desejosos de arrancar essa dureza sob a pele, de arrancar essa brancura quase sob. Mãos agarradoras de ossos, arrancadoras de... Livre! Livre então. A pele já sem suor, já sem pesar. A clavícula sem, a pele sem. O branco que já não salta, os dedos que já não sentem. Livre, assim, O nosso desfecho por fim. por fim. E aquele pedaço de tecido esvaiu-se, transformou-se. Libertou! Libertou! E ela pulsou-se. Não era! No tecido, Não era! o nó, Não era! a gravata. Eu já vi isso antes. Ela, a mulher, ela apoderou-se de mim. A gravata, gravatelo. Essa imagem está registrada. Ela e a gravata, enfim, distantes. E ele, Sem nós. sem nós, Sem nós. sem... E a fumaça, ao longe. Dois, os últimos restos. Eram bolinhas. Pontinhos. Micropartículas, partículas. Assim, quase assim. Pois estavam lá. O que veio antes? Eu via o azul e o cheiro de amarelo. Eu via o cheiro. Você entende? Ainda antes. Havia algo parecido com o azul, o verde, o sal e o cinza deslocado. Havia algum tipo de desintegração. Isso aconteceu depois. Havia algo que não estava ali. Esteve aqui. Não estava ali mais. E agora, os traços, o azul, o verde, o sal e o cinza. Sem clavícula, mas sem pele, mas sem suor. Eram os farelos de toda aquela limpidez. E a luz, meu Deus, a luz, eu era uma... Gravatela. Essa imagem já está registrada. E a fumaça, ao longe. Três, o último mar. Você passa horas aqui sobre o líquido, na esperança de que essas horas sejam as horas em que ele vai pensar em você, vai aparecer para você, vai sentir a sua falta, vai dar sinal. Ela passa horas aqui sobre o líquido, na esperança de que essas horas sejam as horas em que ele vai pensar nela, vai sentir falta dela, vai aparecer para ela, vai dar sinal de quanto mais tempo você passar sobre o líquido, mais tempo ele terá para se lembrar de você. Você pode ensaiar uma reação para quando ele aparecer. 1 hora, 2 horas, 3 horas debaixo d'água são suficientes para que ele apareça para você. Sinta a sua falta. Pense em você. Dê sinal de que quanto mais tempo ela passar sobre a água, mais tempo ele terá para se lembrar dela. Ela pode ensaiar uma reação para quando ele aparecer. 1 hora, 2 horas, 3 horas debaixo d'água são suficientes para que os dedos dela fiquem empolgadinhos. Para que ela veja através da fina camada de água que impõe os limites da superfície. O fim de tarde vira madrugada, e a madrugada vira meio-dia. São suficientes para que
fadinha, hein, fadinha? Aqui eu poderia viver. E a fumaça ao longe. Sim, a última angústia. Ela levou um susto quando ele telefonou. Eu não estava esperando. Ela estava no meio de muita gente. E quando ela ouviu aquele som fulminado, e quando ela viu o nome dele na tela do aparelho do celular, ela só conseguiu dar um pulo e desligar. 5 segundos depois, eu já estava arrependida. Ela havia combinado com ela mesma que se ele telefonasse, ela diria que era uma emergência e sairia daquele lugar para falar com ele. O meu corpo se assustou e desligou o aparelho antes que eu pudesse entender que aquele era o telefonema que eu estava esperando desde a madrugada passada, desde a semana passada, desde o século passado. Ela deveria ter dito que era uma emergência. Ela deveria ter se retirado. Ela deveria ter atendido aquele telefonema. Eu retornaria logo para ele. Esse logo não chegava nunca. Eu não podia sair daquele lugar. Eu passei 5 séculos esperando para retornar aquele telefonema. Mas quando ela conseguiu, ele não atendeu. Eu tentei de novo. E ele não atendeu. Ela tentou de novo. Ele não atendeu. Eu tentei de novo. E ele não atendeu. Ela deveria ter atendido aquele telefonema. Agora eu não sei exatamente onde é que ele está. Ela odeia quando ele dá explicações ou respostas a respeito de tudo. Ele é meu homem. Ele me deve isso. Mil vergões. Ela não sabe ser tão solta. Ele precisa prendê-la dentro de casa. Eu quero ser uma musa inspiradora para ele. Para sempre. Mil perdões. Ela promete que nunca vai criar cabelos brancos. Talvez algumas rugas, dedos engordos. Eu vou ficar assim para ele para sempre. Porque é assim que ele gosta. Mil perdões. Ela já não aguenta mais isso. Eu devo parar de mudar dessa maneira. Assim. Parar de mudar dessa maneira porque é assim. Não é? É assim que ele gosta. De repente eu estava completamente estreita. De repente a clavícula como nunca antes vista. De repente o suor de mulher, não aquele com qual eu estava acostumado, apesar de ainda sentir um pouco daquele. De repente eu estava... Eu pensei num tipo de destruição total. Eu pensei em fazer com que o ar parasse de queimar, com que o fogo parasse de soprar. Eu pensei que o pescoço deveria estar inflado e que o vestido deveria estar justo. Ou algo parecido com isso, ou o completo oposto disso. Eu não sabia se era isso ou se era o completo oposto disso, mas eu tinha certezas. O impulso das certezas e o pensamento do extermínio, ar, fogo, pescoço justo, vestido inflado. Eu estava completa porque então eu podia sentir e raciocinar ao mesmo tempo. Eu pensei em muitas coisas. Eu pensei que essa era a forma mais eficaz de conservação. Eu pensei que quanto mais totalizante fosse o extermínio, mais perfeita seria a preservação. Enforcadinha. Enforcadinha, encharcadinha, enrabadinha, incendiadinha. Para que eu seja completa. Para que eu seja sempre. Enforcadinha. E de repente um vestido inflado. E de repente 50 vezes maior. E de repente 50 vezes mais leve. E de repente a luz. Meu Deus, a luz. Isso não deveria estar acontecendo. E a fumaça ao longe.
sempre no meio da situação, porque eu sou importante. Uma criatura completamente adorável e absolutamente preocupada consigo mesma. Ela se viu inteira até virar um pedaço de gente, até voltar para a infância. Que bonitinha. Ela tem fogo no corpo. Corpo no fogo. O pesadelo no peito que tira o ar dela. A ânsia na garganta que sufoca o grito dela. Eu estou aqui para cuidar dessa adorável. Ela não quer mais cuidar. Ela só quer que ele a apague. Ele apague o corpo do meu. Que bonitinha. Ela tem corpo no fogo. Corpo no fogo. Quando em cima, ele fechava os olhos, quando embaixo, ele cerrava os dentes. Era uma maneira de não deixar o amor escapar pelos buracos. E era por isso que ele tinha desesperos por tampar as medidas respiratórias, para que o amor não se esvaísse. Ela poderia ficar em um lugar quentinho e confortável, onde só eu poderia vir. Eu colocaria meu dedo entre as pernas dela. E eu sentiria o mel dela. Eu poderia bebê-la e amá-la do lado de dentro dela. Eu colocaria meu dente e minha barba no rosto dela. Quero que ela tome como caro tudo aquilo que pertence ao corpo dela. Ela deve cuidar disso. Ela deve cuidar dela. Ela deve deixar-se pertencer. Ela deve jogar-se nos meus braços e deixar que seus olhos pertençam. Nós devemos nos abandonar ao pertencimento. Nós devemos... Ei! Eu ainda estou aqui. É tudo amor, não é? Ele queria o aconchego do seio. Ela queria dar o aconchego, o seio e o coração de dentro do seio. O coração ansioso para ser devorado. O seio ansioso pela boca. Sim, era ele. Mas eu estava lá. Eu estou sempre no meio da situação porque eu sou importante. Aquilo não poderia permanecer. Havia outra tela esperando para ser gravada. Uma criatura completamente insaciável. Absolutamente preocupada consigo mesma. Mas eu só conseguiria imaginá-la. Enforcadinha, encharcadinha, incendiadinha. O que foi que você disse? Não há mais tempo. Essa tela já está cheia demais. Ela tem cores demais. Se continuar assim, acaba. Essa imagem está registrada. O que foi que ela disse? Mas é melhor assim. Se ficarem do tamanho que são, com as cores que são, elas podem sufocar as outras. É tudo amor, não é? Ela era mesmo em tanto quanto sufocante. A gravídula sobre a pele. Quase seco, quase assim. Escancarado. Os dedos que percorrem, quase assim. É aflitivo. Dedos desejosos de arrancar essa dureza sobre a pele. De arrancar essa abertura quase sobre. Mãos agarradoras de ossos, arrancadoras de... Livre. Livre, então. Eu vou levá-lo comigo para o azul, verde, sal. A pele já sem suor, já sem pesar. A clavícula já sem, a pele seca. O branco que já não solta. Os dedos que já não sentem. Livre, assim. Eu vou levá-lo comigo para o possível azul e para o possível cheiro de amarelo. Eu desconfio que eles possam aparecer por lá. Eu desconfio que seja muito bonitinho o que tem aqui dentro. O nosso desfez, por fim. Por fim, a gravatela vai comigo. É assim que você me prefere. Sem nós. E a fumaça? Um princípio é sempre um princípio, mesmo que seja a lembrança do fim. Um ponto final é sempre um ponto final, mesmo que seja a lembrança do princípio. Todos os restos, mares, explosões, angústias, visões, partem do mesmo princípio e caminham para o mesmo ponto final. Partem do mesmo fim e caminham para a mesma lembrança. Certas lógicas e certos mecanismos são absolutamente inevitáveis. Em caso de dúvida, consulte o serviço de atendimento ao consumidor.